Hemorroidas. Primeiro, o que são hemorroidas? Hemorroidas são vasos de sangue na região do ânus. Então, aqueles vasos a gente chama de plexo hemorroidário. Todo mundo tem o plexo hemorroidário, mas nem todo mundo tem sintomas na região do ânus. Então, quem tem sintomas, a gente fala que tem hemorroidas. Só que a gente tem que diferenciar duas coisas. Tem aquela situação que a hemorroida aparece de repente e tem aquela pessoa que tem hemorroida no dia a dia. Então agora vamos falar dessa pessoa que tem hemorroida que aparece de repente, dá uma bolinha ali no ânus. O que causa isso? Então esse seria o caso da crise hemorroidária ou trombose hemorroidária. Então aparece uma nodulação, uma bolinha ali naquela região, ela é repentina e pode ser muito dolorosa, em outras pessoas ela já não vai ser dolorosa. O que causa isso? Bem, qualquer trauma para aquela região. Então trauma é o quê? Qualquer coisa que agrida aquela região. Então o que pode causar? Por exemplo, o uso de papel higiênico. Pessoas que usam papel higiênico para se limpar estão traumatizando aquela região. O uso do papel higiênico é um costume na nossa sociedade e ele pode agredir aquela região. Então, qual seria a forma ideal de limpeza da região? Seria lavar e depois, se for usar o papel, seria só para secar. Então, nunca ficar passando naquela região. Tem vários vídeos na internet sobre isso, né? Alguns até engraçados, mas realmente a gente lava qualquer parte do corpo, chega na região do ânus passar papel, não faz sentido. O ideal é lavar e depois secar. O que mais que pode traumatizar aquela região? Qualquer esforço para ir ao banheiro. Então aquela pessoa que faz muita força para ir ao banheiro, seja por diarreia ou por intestino preso, está forçando aqueles vasos e pode desencadear uma trombose hemorroidária. Então vai dar aquela bolha de sangue ali na região e é uma bolha que fica coagulada, então fica dura e muitas vezes dolorida. Então evitar esforço para ir ao banheiro. Como pode fazer isso? Regulando o intestino, então comendo bem. Então tem que comer bastante fibra, tem que tomar líquido para ajudar o intestino a funcionar bem. E é exatamente por isso que muitas vezes essas crises vão acontecer nos finais de semana e também nas épocas de festas, né? Então no fim de ano é muito comum isso acontecer porque a pessoa sai completamente da dieta, então a pessoa ingere bebida alcoólica, comidas apimentadas, né? Altera muito a dieta, o intestino muda de funcionamento e acaba forçando aquela região. E isso nos leva ao próximo tópico do que pode causar. Por exemplo, bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas vão acidificar as fezes e também muitas vezes vão causar diarreia por irritação do intestino e até irritação direta da região do ânus. Então podem desencadear crises de hemorroidas. A pimenta também. Então o excesso de pimenta ele vai agredir aquela região, pode desencadear as crises de hemorroida. Então são vários esses alimentos. Então nessas fases que a pessoa está com a hemorroida mais inchada, dolorida, evitar pimenta, condimentos em excesso e também bebidas alcoólicas. O que mais que pode causar essas crises de hemorroides? Atividade física em excesso. Então é muito comum a pessoa que está às vezes mudando de casa, mudando o lugar de trabalho, pega um peso excessivo e desencadeia uma crise. Isso por quê? Quando a gente pega muito peso, a gente contrai a região do tronco, né, o abdômen, e com isso aumenta a pressão naquela região e pode desencadear um quadro desse. Outra coisa que pode causar ficar muito tempo assentado. Como eu disse, qualquer trauma naquela região pode desencadear uma trombose hemorroidária. Então, a pessoa que fica muito tempo assentada está forçando aquela região e com isso está desencadeando muitas vezes uma crise de hemorroides. Então, basicamente, são esses os fatores que vão desencadear a crise. Então, trauma na região, esforço e alimentação. Então, cuidando disso, é muito comum a gente conseguir controlar essas crises para que a pessoa não tenha crise com frequência. E como eu disse, tem as pessoas que sentem sintomas no dia a dia, que é aquela hemorroida que sai, que tem que empurrar para dentro, que tem sangramento. Aí nesse caso a causa é diferente, tem um grande componente genético e também essa questão do controle do funcionamento intestinal. Então aquela pessoa que tem que forçar sempre, ela está forçando aquela região. É claro que não é isso a causa. Em geral tem um componente genético, tem história familiar daquela pessoa que tem hemorroida interna grande. Então é ideal que a pessoa pesquise se tem outros casos na família. E também controle o funcionamento intestinal, porque isso vai controlar os sintomas e não é a causa do problema. Então tem que controlar o funcionamento intestinal, evitar o papel higiênico e aí nesse caso o ideal é cortar esses alimentos que irritem a região. Então pimenta, bebida alcoólica, refrigerante, tudo que pode irritar aquela região. Eu espero que tenha esclarecido esse assunto.